havia me projetado. Amém? E dentro dessa série de mensagens que nós vamos estar compartilhando a respeito de propósito, eu quero falar, um dos propósitos a qual o Senhor nos criou é para ter paz. Quantos querem viver em paz? Aleluia. Quantos são solteiros aqui? Aleluia. Já está em paz já. Brincadeira. Colossenses capítulo 3, a partir do verso 1. Colossenses capítulo 3, a partir do verso 1. O apóstolo Paulo aqui, escrevendo para a igreja de Colosso, ele dá algumas orientações para se viver uma vida diante de Deus. E olha só o que ele escreve assim, Colossenses capítulo 3, a partir do verso 1, ele diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, dediquem-se às coisas que são do alto, onde Cristo está, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto, não nas coisas da terra, pois vocês morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestos com Ele em glória. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a cobiça, que é a idolatria. É por causa destas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Agora, porém, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, calúnia e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas, e se vestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como escolhidos de Deus, santos e amados, vistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor os perdoou. Sobre todas essas coisas, porém, vistam-se do amor, que é o elo perfeito. A paz de Cristo deve ser o juiz no coração de vocês, visto que foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite plenamente em vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais a Deus com gratidão no coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai por meio dele. Eu quero só ressaltar aqui o versículo 15, entre todas essas orientações que o apóstolo Paulo fala. No 15 ele diz: a paz de Cristo deve ser o juiz no coração de vocês, visto que foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Fala para a pessoa que está do seu lado: você foi chamado para viver em paz. Aleluia. Baixe sua cabeça, feche os teus olhos. Senhor Jesus, amamos o Senhor, amamos a Tua palavra. Nessa manhã, como diz a Tua palavra, já te cantamos louvores de adoração, de exaltação, de ações de graças. O que nós queremos nesse lugar, nesta manhã, é ouvir a Tua voz, ouvir as Tuas palavras, porque sabemos, Jesus, que é a Tua palavra que nos traz vida, que nos traz renovo, que nos revigora, e sabemos que somos transformados, lavados. Por isso, nesta manhã, Senhor, fala conosco, abre os nossos ouvidos espirituais, livra-nos de especulações humanas, naturais, mas que possamos ouvir a Tua palavra, que transforma e lava, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqui o apóstolo Paulo, ele enfatiza aqui no verso 15,
ele fala que a paz de Cristo deve ser o juiz, é o que deve comandar. Não sei quantos gostam de futebol aqui? Isso, alguns homens. Eu sei que tem mulher que também gosta, né? Inclusive a mãe do Gabriel jogava futebol, né? E todo futebol tem o árbitro, que ele é o que decide, sim ou não. Inclusive nós tivemos o nosso jogo e o Pedro foi o nosso árbitro, não é? O pessoal ia lá brigar com ele, né, Daniel? E o Pedro falava assim, ó: eu sou o árbitro, eu é que decido. A bola não saiu, saiu sim, se eu disse que saiu, saiu. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo que a paz de Cristo é que deve decidir. Eu quero inclusive até te aconselhar, tem não é nem um livro, é um livreto, porque é muito pequenino, você lê ele em 20 minutos, do pastor Charles Spurgeon. Inclusive muitas coisas que nós vamos partilhar aqui saiu um pouco desse livreto, desse livro, que na verdade é uma mensagem que ele pregou e depois transformaram num livro. E o título desse livro é um título que me chamou muita atenção, por isso que eu quis ler, que é A Paz do Diabo e a Paz de Deus. Alguém já leu esse livro? Aleluia. Então eu quero te encorajar. Me chamou muita atenção, e é Charles Spurgeon. Se você não sabe, Charles Spurgeon, um pregador inglês, ele é considerado o príncipe dos pregadores, um homem de Deus que marcou a sua época, a sua geração. E ele nesse livro, ele fala justamente sobre essa questão, porque aqui nesse texto, o apóstolo Paulo está dizendo, a paz de Cristo, não é qualquer paz, é a paz de Cristo, seja o árbitro, porque o Senhor nos chamou para viver em paz. Só que não existe só a paz de Cristo, também existe a paz do diabo. Eu quero mostrar isso para você. Abra sua Bíblia lá em Salmo 73. Salmo 73, nós vamos ler a partir do verso 1. Salmo 73 é um salmo muito famoso, não é um salmo de Davi, é um salmo de Asaf. E Asaf, nesse salmo, ele compartilha um tempo na vida dele, onde ele entrou em crise. Em uma crise que muitas vezes nós entramos, e eu quero mostrar isso para você. Depois eu até te encorajo você ler o Salmo 73 todo, nós vamos ler só uma parte, mas depois você lê ele inteiro. Mas olha só o que o salmista, Asaf, ele escreve, Salmo 73, a partir do verso 1, ele diz assim: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. E ele diz: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Ele falou, quase que eu desviei. Ele diz assim: por pouco não escorreguei. Verso 3: pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento, o seu corpo é saudável e forte, não têm os fardos comuns a todos, nem são atingidos como os demais. Se fosse nos dias de hoje, ele ia dizer: eu vi o Instagram dele, e no status dele é só lá o corpo forte e saudável, cheio do dinheiro, ele não tem problema com o dinheiro, ele não tem preocupação. Isso fez o salmista entrar em crise. Porque aí você fala, não, mas isso é muitas vezes, e é chamada mesmo disso, o Spurgeon, ele fala sobre isso. Isso é a paz que o diabo muitas vezes dá para algumas pessoas, para que elas não venham querer buscar o Senhor. Porque muitas vezes nós conhecemos o Evangelho dos ex-viciado, ex-drogado, ex-pingoço, ex-cachaceiro, ex-prostituta, ex-tudo. Alguém é um ex alguma coisa aqui? Não precisa se expor, não, brincadeira. No Evangelho às vezes tem essa ideia. Aí quando vem uma pessoa que não era nada disso, não, eu não preciso, eu sou uma boa pessoa, eu nunca fiz mal a ninguém, a minha vida está tranquila, eu não tenho problema de dinheiro. Não, vamos orar para que você receba emprego. Não, eu tenho emprego, ganho bem, aliás, esse não é o meu problema. Então Asaf entrou em crise porque ele viu a tranquilidade e a paz do ímpio. E é como se ele dissesse, se você continuar lendo, e eu aqui sendo fiel e gemendo. Ele continua depois dizendo, eu aqui sendo fiel. Ele disse assim, parece que não vale a pena ser fiel, porque ele viu a paz do ímpio. Mas eu não sei quantos já assistiram aquele filme Deus Não Está Morto. Quantos já assistiram? Se você não assistiu, você assista. São 3 ou 4 filmes. São 5 já? Oh meu Deus. No primeiro filme, entre os vários personagens, tem um personagem lá que é um homem empresário muito rico.
E ele tem essa atitude: não, eu estou em paz, estou tranquilo, estou saudável, tenho dinheiro, não preciso de Deus. E depois, no contexto ali, o próprio Deus, através da mãe dele, uma idosa, fala: não, às vezes o diabo te deixa em paz dentro de uma cela, sem você perceber. Só que a hora que a torneira fechar, a coisa estreita. Essa é a paz que muitas vezes o diabo permite. Agora, quando é que a gente sabe que é uma paz que é do diabo e não é de Deus? É uma paz que é contrária à palavra de Deus. A pessoa está fazendo algo que é contrário à palavra de Deus e ainda tem a lata de falar: não, mas eu estou em paz. Eu estou separando da minha esposa. Não, mas eu estou em paz. Não, eu estou aqui fazendo um negócio errado. Não, mas eu estou em paz. Contrário à palavra de Deus. Uma vez, um jovem que eu conheço ele ainda, ele trabalhava intensamente na obra de Deus. Sabe, um menino que era entregue à obra de Deus, trabalhava na obra de Deus. Um dia, ele disse que cansou. Falou: parei. Vou agora só dedicar tempo à minha família. E ele falou para mim: eu estou vivendo o melhor momento da minha vida. Eu pensei comigo mesmo: claro, o diabo te deixou em paz. Porque antes, você dava trabalho para ele. E ele vinha para cima de você para tentar fazer você parar. E ele conseguiu. E agora ele vai te deixar em paz. Por isso que você está em paz. Porque muitas vezes a paz que nós sentimos não é a paz de Deus. Uma outra forma de vermos é quando a paz é baseada em mentiras. Tem uma história de uma mulher que ela tinha um filho internado nos cuidados intensivos e estava numa situação complicada. Aí veio o médico, querendo de uma certa forma ajudar a mãe. Disse: não, fica tranquila, seu filho está fora de perigo, ele não vai morrer. E ela naquele momento ficou aliviada, confiou no médico. No dia seguinte o filho dela morreu. Isso é o quê? É uma paz baseada numa mentira. Tempo atrás eu vi uma palavra do John Piper, não sei quantos conhecem o pastor John Piper, dos Estados Unidos. E ele fala: tem muitas pessoas que elas só querem ouvir justamente isso: vai ficar tudo bem, está tudo bem, vai ficar tudo bem. E John Piper, ele fala: não vai, se você não se arrepender, você vai para o inferno. Muitas vezes nós estamos pegando pessoas que não são nascidas de novo e falando para elas: vai ficar tudo bem. Não vai, se você não se arrepender e entregar sua vida para Jesus, não vai ficar tudo bem. É o que? É muitas vezes falar uma palavra para que a pessoa fique em paz, baseada numa mentira, mas é só por um tempo, porque a morte vai chegar. Quantos estão entendendo? Por isso a paz de Cristo não é baseada numa mentira, não é baseada numa verdade incompleta. A paz de Cristo é baseada numa verdade. Outras pessoas às vezes vivem numa paz que não é a paz de Deus, simplesmente por causa da ignorância espiritual. Não sabe nem o que Deus fala acerca. Eu estou em paz. Eu fico, borbulha um negócio assim dentro de mim, que a pessoa, ela consegue ficar 1 mês, 2 meses, sem buscar Deus, sem ler a palavra, sem estar em comunhão com a igreja, e ele está em paz. Você fala: acho que ele não deve ler a mesma Bíblia que eu? E aí quando você vai falar, alguns ainda ficam bravo, né? Não, é porque... Mas quando a gente não tem o conhecimento da palavra de Deus, por ignorância a gente está em paz. Só que quando você tem revelação da verdade, aquilo mexe contigo. Uma outra coisa que muitas vezes faz ficar em paz é simplesmente a religião vazia. Que tem pessoas que às vezes só ficam em paz baseado numa religião vazia. Tem gente que é assim, ela vai no culto de domingo de manhã para cumprir uma obrigação religiosa, e nisso ela fica em paz. Se ela não vir, ela fica incomodada, que é bom ficar incomodado. Só que aí ela veio, só o fato dela vir de corpo presente, ela já fica em paz, simplesmente cumprindo um ritual religioso. A paz de Deus não é assim, a paz de Cristo não é assim, é muito mais do que isso. A paz de Cristo não é uma segurança natural. Tem gente que só fica em paz quando tem dinheiro na conta. Sim ou não? Tem gente que só fica em paz quando está tudo bem. E quando estiver tudo mal, irmão? Jesus não disse: no mundo vai ter aflições? Mas aí depois ele ainda disse: tem de bom ânimo, fica animado. Isso fala de quê? Ei, ter essa paz em Cristo.
Uma outra coisa que revela muitas vezes a paz do diabo, a paz maligna, é companhia perversa. Sabe, a gente que às vezes fala para você, a gente tem que tomar cuidado, às vezes você tem que tomar uma decisão, você está ali brigado com a sua mulher, com o seu marido, aí vem aquela enviada ou enviado do inferno. Que isso, filho? Você não precisa ficar assim não, a fila anda. O que não falta é homem, o que não falta é mulher. Aí a pessoa fala, pois é mesmo. E a pessoa começa a ficar aliviada, baseado num conselho tolo, contrário à palavra de Deus, para tentar deixar a pessoa em paz. Mas essa não é a paz de Cristo. Quantos estão entendendo? Uma outra coisa que faz às vezes com que pessoas fiquem de uma certa paz é desprezarem a palavra de Deus. Isso eu quero ler um texto com você. Vai lá na sua Bíblia em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4. O apóstolo Paulo estava orientando Timóteo que chegaria tempo disso. 2 Timóteo no capítulo 4. Olha só o que ele diz a partir do verso 1. 2 Timóteo 4:1. 2 Timóteo 4:1 diz assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o advirto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, corrija, repreenda, encoraje com toda a paciência e ensino. Olha só o verso 3: pois chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, segundo os seus próprios desejos, juntarão para si mesmos mestres que lhes digam o que os seus ouvidos coçando desejam ouvir. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Tem pessoas que elas querem uma paz baseada em mitos, baseada em ilusões. É aquilo que John Piper fala: não, está tudo bem, não, vai ficar tudo bem. Não, e não vai ficar tudo bem. Por quê? Não querem ouvir a verdade, como o apóstolo Paulo diz, a sã doutrina, a palavra de Deus completa. E muitos, o que fazem? Deletam algumas partes da Bíblia. Não leem, só querem ler: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Querem ler apenas umas partes, mas a palavra de Deus é toda a palavra de Deus. É o evangelho todo, para o homem todo e em todos os lugares. Quantos estão entendendo? Aleluia. Outra coisa que faz às vezes uma felicidade ou uma paz, que é considerado o diabo, é uma superficialidade emocional. É só a felicidade externa. A pessoa só é feliz com coisas externas. É só se estar no passeio. É só coisa natural. É a paz natural. A ideia da paz para a pessoa é se ela estiver ali naquela ilha, debaixo de um coqueiro, com uma rede, tomando água de coco. Essa é a paz da pessoa, é algo natural. Mas essa não é a paz de Cristo. Essa não é a paz de Deus. Mas eu quero que a gente fale e dê ênfase na paz que Cristo tem para nós. Quantos querem ter a paz de Cristo na sua vida? Aleluia. Fala para a pessoa que está do seu lado: não viva debaixo da paz do diabo. É porque o diabo tem uma paz também. Abra a sua Bíblia aí no Salmo 29. Salmo capítulo 29. Nós vamos ler o verso 11, onde o salmista ele revela o princípio da palavra de Deus. Salmo 29:11, o Senhor diz assim: o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa o seu povo com paz. Fala para o teu irmão mais uma vez: Deus tem uma paz para a sua vida. Eita, aleluia, eu quero viver em paz. Teve uma época, o pessoal do teatro, que nós fazíamos uma peça, que o título da peça era Em Busca da Paz. Aí tinha um jovenzinho que ficava: eu quero paz, eu quero paz, eu quero paz. Aí ele procurava paz nas drogas, não encontrava. Procurava paz na bebida, não encontrava. Procurava paz nas mulheres, não encontrava. Procurava paz no dinheiro, não encontrava. Porque a paz que ele queria não era natural, era espiritual. E o Senhor deseja nos abençoar com a paz, mas a paz dele, né? Isso é tão verdade que, se você abrir a sua Bíblia, abra lá em João capítulo 14, verso 27. O Senhor Jesus, ele confirma essa palavra, porque o Senhor abençoa o seu povo com paz. E ele diz ali em João capítulo 14, verso 27, ele diz assim: deixo com vocês a paz, a minha paz
dou a vocês. Não a dou como o mundo dá. Olha a paz diferente aí. O mundo também tem uma paz, o diabo também tem uma paz. Ele diz: não se turbe o coração de vocês, nem tenham medo. E o apóstolo Paulo, ele tinha dito que a paz de Cristo seja o árbitro. Não a paz como o mundo dá, mas a paz de Cristo. Agora, como que a paz de Cristo pode estar na nossa vida? Como nós podemos ter a paz de Cristo na nossa vida? Eu quero ler aqui pelo menos 3 textos que falam sobre isso. Vai lá em Romanos, no capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso 1. Romanos capítulo 5, a partir do verso 1. O apóstolo Paulo, escrevendo ali para a igreja de Roma, ele diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Assim, nos gloriamos na presença da glória de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo que nós temos paz, justificados pela fé em Cristo Jesus. Você crê em Jesus Cristo? Você crê? Ele está dizendo aqui que justificados pela fé, que é o crer em Jesus, temos paz com Deus. Sabe por quê? Alguém aqui tem medo de morrer? Está até medo de levantar a mão agora, né? Sabe por que muitas vezes a pessoa tem medo de morrer? Inconscientemente, é porque ela não tem paz com Deus. A pessoa tem medo do que vai acontecer depois, inconscientemente, porque ela não tem paz com Deus. Agora, quando uma pessoa nasce de novo, crê em Jesus, é justificado em Cristo Jesus pela fé, ele não tem medo da morte. O apóstolo Paulo, ele disse: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque ele entendeu, ele não tem medo de morrer, porque ele está em paz com Deus. Ele escreveu: temos paz com Deus. Ele já sabia, quando eu chegar diante de Deus, Ele não vai me condenar, eu estou em paz com Ele, porque eu estou em Cristo Jesus. Por isso, uma certeza que todo cristão deve ter, é a certeza de que ele está em paz com Deus em Cristo Jesus. Quando nós cremos em Cristo Jesus, na obra que Ele fez por nós, entregamos a nossa vida para Ele, recebemos Ele na nossa vida como Salvador e Senhor, nós podemos ter paz. Pergunta para quem está do seu lado: você tem essa paz? Porque se você está aqui hoje nessa manhã e você não tem essa paz, eu te encorajo, entregue a sua vida para Jesus, creia nele, porque nós somos justificados pela fé nele, e por causa disso nós podemos ter paz com Deus. Amém? Segunda coisa, para que nós possamos ter essa verdadeira paz de Cristo, vai lá em Isaías capítulo 26. Isaías capítulo 26, nós vamos ler o verso 3. Isaías capítulo 26. O profeta Isaías, ele revela algo poderoso aqui. Ele diz assim: tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque ele confia em ti. A segunda coisa para nós vivermos na paz do Senhor é estarmos firmes no propósito. Por isso você precisa saber qual é o propósito de Deus para a sua vida. Porque ainda que tenham tribulações, irmão, se você tem certeza que você está no lugar certo, fazendo a coisa certa, com as pessoas certas, pode vir tudo, você vai estar em paz. O Senhor Jesus, Ele disse que deixava a paz dele. Eu fico imaginando os discípulos nessa hora pensando: realmente eu quero essa paz, porque Jesus conseguiu dormir num barco no meio de uma tempestade, e não era barco grande igual o Titanic não, irmão, era barquinho de pesca. O Gabriel já sabe como é que é barquinho de pesca. Ele achou que quase ia morrer uma vez, não foi? Porque ele já pescou em alto mar, né? Pescador. Agora você imagina a cena: pescador, barquinho de pesca, no meio da tempestade, e Jesus dormindo, irmão. Por quê? Jesus faltava algum parafuso? Claro que não. Ele sabia que ele estava no lugar certo, fazendo a coisa certa, com as pessoas certas, e ainda que há tempestade, ele estava em paz com Deus. Nós precisamos saber o lugar,
A pior coisa que existe é um homem fora do propósito de Deus. Eu posso falar que um homem e uma mulher fora do propósito de Deus faz mais estrago que o diabo. É só você olhar para a vida de Jonas. Jonas servia a Deus, sim ou não? Profeta de Deus, Deus fala para ele: vai para Nínive. Ele obedeceu, sim ou não? Não. A anta foi para o outro lado. O que aconteceu? Talvez ele poderia pensar: não, isso aí é... pronto, o único desobediente sou eu. Só que todas as pessoas que estavam à volta dele poderiam morrer por causa dele. Entrou num barco, o barco ia afundar e a culpa era dele, porque ele estava desobedecendo. Há uma mensagem do pastor Cláudio Duarte, ele fala assim: toma cuidado com quem você deixa entrar no seu barco, porque se ele for um Jonas, ele vai afundar o seu barco. Porque um homem ou uma mulher de Deus fora do propósito de Deus faz mais estrago que o diabo. Por isso a verdadeira paz, irmão, está dentro do propósito a qual o Senhor nos designou. Por isso fala para a pessoa que está do seu lado: Deus tem um propósito para a sua vida. Sabe que eu sou músico, né? Eu gosto muito de dar exemplos com relação à música. Imagina que você pega um teclado desse aqui, que sei lá, custa para o quê? Uns 500 euros? Gabriel, você que comprou? Mais ou menos isso, converter, né? Mais ou menos isso. Imagina que você pega um teclado desse aqui, coloca uma toalha em cima, pratão com comida, copo com refrigerante e usa ele para almoçar. Vai dar certo? Até vai. Ele é plano, você apoia ali, bota o copo ali, só não chacoalhar muito, você ainda consegue. Mas ele foi criado para isso, sim ou não? Tem muito crente que é assim. Ele foi criado para algo, está fazendo outro algo, está até fazendo, mas ele sente que eu sinto que eu poderia fazer muito mais. Por quê? Porque está fora do propósito a qual o Senhor tem. O Senhor nos criou para algo, o Senhor nos deu habilidades para algo, para cumprir o propósito dEle. E quando nós estamos no lugar que Ele quer que estejamos, fazendo aquilo que Ele quer que façamos, irmão, vai ter uma coisa no nosso coração: paz. O profeta Isaías escreveu, ele disse: tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme. Deus tem um propósito para cada um de nós. Deus tem um propósito para a sua vida. E quando nós nos alinhamos a esse propósito, a gente está em paz. O apóstolo Paulo entendeu tanto isso, irmão, que quando a gente olha a vida de Paulo, você olha a vida de Paulo, se você olhar com um olhar natural, você pensa que ele tinha algum urucubaca na vida dele. Porque tudo quanto era navio, ele entrava e afundava. Já foi apedrejado, já foi chicoteado, já foi preso, fez tudo. Mas ele nunca perdeu a paz. Porque ele sabia que ele estava fazendo aquilo que ele tinha que fazer, cumprindo aquilo que ele tinha que cumprir, dentro do propósito de Deus, ao ponto que quando ele escreveu, no final da vida dele, ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Por isso, quando nós estamos no lugar que Deus quer que estejamos, irmão, você vai ter uma coisa: a paz de Deus em nosso coração. Amém? Fala para quem está do seu lado: Deus tem uma paz para a sua vida. Aleluia. Não é a paz do diabo não, misericórdia. Terceira coisa, para que possamos ter a paz do Senhor, abra ali em João capítulo 16. João capítulo 16, nós vamos ler ali o verso 33. Foi o Senhor Jesus que disse isso. João 16, 33, ele disse: eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Isso porque antes disso Jesus já estava falando um monte de coisa, ensinando um monte de coisa para os discípulos. Ele disse: no mundo vocês terão aflições, contudo tenham coragem, eu venci o mundo. Jesus estava dizendo para os discípulos: olha, sabe por que eu disse tudo isso para vocês? Todas essas palavras, tudo aquilo que eu tenho ensinado, para que em mim vocês tenham paz. Sabe, a terceira forma de nós termos a paz do Senhor em nós, a paz de Cristo em nós, é estarmos na palavra dEle. É nos alimentarmos da palavra dEle. Todos os dias meditarmos na palavra dEle. Deixa eu ver o que Jesus está falando para mim. E se alimentar da palavra dEle. Porque Ele disse: eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Sabe, você está num momento de aflição? Vai para a palavra de Deus. Vai ouvir Jesus. Tem às vezes que a gente passa por um momento de aflição na vida. Às vezes
Às vezes eu vou lá para o meu momento com Deus e falo: Deus, eu preciso ouvir tua voz. E quantas vezes a gente ouve aquela vozinha dizendo: filho, este é o caminho, andai por ele. E você fala: estou no lugar certo, fazendo a coisa certa, com as pessoas certas, cumprindo o propósito de Deus. Quando nós temos a palavra de Jesus na nossa vida, a paz enche o nosso coração. Olha aqui para mim, independente da circunstância, irmão. Você pode estar passando por dificuldade, por problema, mas quando a palavra de Jesus entra em nós, a paz enche o nosso coração, e é como se tudo desaparecesse. Não, isso é o que vale, é a paz de Cristo em nós. Quantos estão entendendo? Aleluia. Quando nós temos essa paz, o resultado disso, sabe o que é? Certeza da nossa salvação. Um verdadeiro cristão, nascido de novo, ele precisa ter a certeza da salvação. O apóstolo Paulo disse: essa é a certeza que temos. Tem certeza. Como é que você sabe? A certeza do cristão é assim: eu não sei como é que eu sei, a única coisa que eu sei é que eu sei. Essa é a certeza, porque é pela fé, mas é uma certeza. Quando você tem essa certeza, você fala: não, ainda que eu morra hoje, estou bem, vou ser promovido. O ruim é para quem fica. Um outro fruto dessa paz, sabe, você, no momento de sofrimento, você vai ter mais paciência. Toda vez que você passar por um momento de dificuldade e a paz encher o seu coração, você vai se perceber mais maduro e mais robusto para passar por situações. Quantos são casados aqui? Você sabe que no seu primeiro ano de casado, aquele ano que te mentiram para você falando que era lua de mel, que virou lua de fel, que é o ano mais difícil, o ano dos ajustes. Cada vez que você ultrapassa os desafios, parece que cada ano vai ficando um pouco mais fácil, sim ou não? Duarte e a Stephanie estão aí no primeiro ano. Depois vai melhorando. Às vezes a gente conversa com casaizinhos novos, né? Ai, que eu não aguento. Fica tranquilo, passa por isso, depois vai melhorar. Mas é assim mesmo. Ah, mas eu tenho vontade de bater nele. Olha, glória a Deus. Bem-vindo ao clube. Só que conforme vai passando, você vai vendo que você vai ficando mais maduro. Em Deus não é diferente. Quando a gente passa por momentos de dificuldades e a paz do Senhor enche o nosso coração, a gente vai criando uma confiança no Senhor, que em momentos de luta a gente vai ficar mais em paz, a gente vai amadurecendo nisso. Sim ou não? Uma outra coisa que isso faz, sabe, é que nós conseguimos ficar mais forte no meio das tempestades. E mesmo em meio a momentos difíceis, em momentos até de morte, a paz do Senhor permanece em nós. Sabe, essa é a verdade. Mesmo em momentos de luta, a paz permanece em nós, porque é a paz de Cristo. Quero te fazer uma pergunta nessa manhã: qual é a paz que tem conduzido a sua vida? A paz de Cristo ou a paz do diabo? Sabe, nós não podemos viver numa falsa paz, porque um dia Jesus vai voltar, e está para breve, né, Pedro? E quando Ele voltar, a falsa paz não vai servir para nada. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Eu queria encorajar você, pegar na mão da pessoa que está do seu lado nessa hora. Eu queria te encorajar você a orar por ela nessa manhã, para que nessa manhã a paz de Cristo possa governar a vida dela. O Senhor nos chamou para viver em paz, sim ou não? Mas não é na paz do mundo, não é na paz do diabo, é a paz de Cristo, que a palavra fala que excede todo entendimento. Isso é uma paz que não é compreendida de forma humana, mas ela é espiritual, ao ponto de você olhar para uma pessoa que está em paz, em Cristo, mesmo em meio a circunstâncias, problemas, dificuldades, lutas, ela permanece em paz. Eu queria que de você, de mão dadas com a pessoa que está do seu lado, você pudesse orar por ela nessa manhã, para que essa paz possa encher o coração dela.
A paz de Cristo. Enquanto os músicos estiverem tocando, que você possa orar, levantar sua voz em oração pela pessoa que está do seu lado. Que a nossa vida possa ser governada pela paz de Cristo, não pela paz do diabo, não pela paz natural, não a paz como o mundo dá, mas a paz de Cristo. Senhor Jesus, nós levantamos a nossa voz nessa manhã em oração. Nós clamamos pelo Teu favor neste lugar. Senhor, nós queremos viver aquilo a qual o Senhor nos chamou, que é para vivermos em paz, mas não a paz como o mundo dá, a paz de Cristo, a paz que excede todo entendimento, a paz que não é movida pelas circunstâncias, a paz que não é movida pelas dificuldades, a paz que não depende das coisas estarem bem, é a paz de Cristo. Senhor, nós oramos que o Senhor possa, Espírito Santo de Deus, nesse lugar, nessa manhã, enche o nosso coração da paz de Cristo, que excede todo entendimento, e ela venha conduzir a nossa vida, ela venha ser o árbitro, ela venha nos direcionar em nossa caminhada. A paz de Cristo possa nos direcionar, nos conduzir aos caminhos, aos propósitos, e ainda que hajam problemas, e ainda que hajam aflições, possamos ter bom ânimo, porque a paz de Cristo reina em nós, reina em nossos corações, reina em nossas vidas. Quero fazer mais uma oração nessa manhã. Talvez você entrou aqui nesse lugar nessa manhã e o seu coração não está em paz, seu coração não está nessa paz de Cristo, tem estado com conflitos, com dificuldades. O Senhor te chamou para viver em paz, e na paz de Cristo. Eu quero te encorajar nessa manhã, através de uma oração, você entregar o seu coração que não está em paz a Jesus, para que a paz de Cristo possa encher o seu coração, independente das suas circunstâncias, independente das suas dificuldades, porque quando Ele está conosco em meio às dificuldades, quando Ele está no nosso barco, nós podemos ter paz. Se você nessa manhã está assim, eu quero te encorajar, você colocar a mão no seu coração, e eu quero orar por você, para que essa paz de Cristo possa permear o teu coração, e você não venha sair deste lugar sem estar cheio da paz de Cristo, na presença dEle. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. E antes eu quero te encorajar a você repetir uma oração comigo, declarando e pedindo essa paz na sua vida. Diga assim comigo: Senhor Jesus, nesta manhã eu ouvi Tua palavra, e eu não quero viver debaixo da paz do diabo, mas eu quero viver na paz de Cristo. Por isso eu te peço, nesta manhã, entra na minha vida e enche o meu coração da Tua paz, que o Senhor possa guiar a minha vida, conduzir a minha vida, conduzir os meus caminhos, e mesmo em meio a dificuldades, eu possa viver na Tua paz. Amém. Continue com seus olhos fechados, sua mão no seu coração. Senhor Jesus, eu oro nesse momento pela vida dos meus irmãos que fizeram essa oração e que entraram aqui nesse lugar com o coração aflito, angustiado, sem paz. Jesus, o Senhor disse: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Por isso eu peço, Senhor Jesus, nessa hora, nessa manhã, que o Teu Espírito Santo de Deus possa envolver cada uma dessas pessoas que fizeram essa oração e que entraram aqui angustiados. E traz paz, Senhor. Enche o coração delas nesse momento a Tua paz, que elas possam sentir a Tua presença, que elas possam sentir o Teu abraço, e que elas possam ouvir a Tua voz dizendo: filho, eu estou aqui, você não está sozinho, eu
vou estar com você todos os dias. Você vai ter aflições, mas tem de bom ânimo. Eu já venci o mundo. Você não está sozinho.